Ô Zé, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque ontem surgiu uma notícia, um papo de que o Gilmar Mendes vai fazer uma live hoje com integrantes do MST. É isso mesmo? Lá na minha cidade, em Medina, lá em Minas Gerais, diz o seguinte: quem se mistura se parece, né? E não é só MST, tem o presidente da OAB, o Santa Cruz, reuniu um grupo ali de esquerdistas para fazer uma live que vai analisar, inclusive, um fascista mineiro que cumpriu uma ordem judicial de desocupação. Olha, a gente vê claramente que o MST reduziu o ritmo de invasão. Não é que foi bonzinho, não, é porque a postura do governo está diferente. Existem leis no Brasil. A Constituição garante, né, e reforça o direito à iniciativa privada, a bens, né? E isso não era respeitado pelo MST e outros grupos, como o movimento do Sem Teto e tal. Essas ocupações, que tem esse nome chique, esse eufemismo de ocupação, são invasões de terras privadas. E o MST usa uma estratégia de guerrilha e até de terroristas, né? De células, de uma coisa desarranjada, não ter um coordenador, porque se cair uma célula, as outras são preservadas, e não tem um coordenador porque juridicamente não existe. Então não há como processar, nem dar multa, nem nada. Então é esse pessoal que vai discutir com o Gilmar Mendes. Eu lembro aqui de que no momento em que vivemos, a live se transformou numa espécie de porta de entrada da sua casa. Ao participar de uma live assim, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, está recebendo oficialmente no seu gabinete ou na sua casa essas pessoas para esse debate. A live hoje é isso. A live foi oficializada. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal realiza sessão plenária através da internet. O Congresso também faz a mesma coisa. Então é muito sério que o ministro do Supremo participe de um encontro oficial assim. Muito bem, antes de passar para o Adriles e para o Joel, eu queria te agradecer, Zé Maria Trindade, pela participação aqui no Morning Zé. Valeu, bom final de semana. Muito bem, obrigado, até segunda. Muito bem, Joel Pinheiro e Adriles Jorge, eu vou precisar que vocês sejam extremamente breves. Joel. Vamos lá. Vocês sabem que eu tenho críticas tanto ao modo de proceder do MST e do MTST, mas eu não vejo sentido nessa histeria de ficar falando são terroristas, que coisa horrível. Veja, tem população, a gente não está falando de populações carentes no Brasil, que precisam de recursos, que precisam de oportunidades. Então você tem uma junção de duas coisas: populações que nunca tiveram oportunidade nenhuma, que nunca tiveram acesso à terra, e você tinha... Hoje em dia essa realidade mudou, mas você tinha lá atrás, algumas décadas atrás, muita terra completamente improdutiva no Brasil. As pessoas juntam 2 e 2, né? Não está correto, não é bonito, mas a nossa Constituição não fala da finalidade social da propriedade privada, então, de certa maneira, uma propriedade improdutiva, eles estavam considerando, olha, isso aqui não está cumprindo a sua finalidade social, a gente vai utilizar isso aqui. O método, eu discordo, eu não acho que esteja aí a solução para o problema. Mas eu entendo as demandas desses grupos. Hoje em dia, os sem-teto acabam tendo um protagonismo muito maior que os sem-terra. Os sem-terra ficou um pouco no passado ali a maior força deles, mas ainda existem. E estão aí lutando também por fazer valer os seus direitos. E é um grupo com demandas sociais que tem que ser compreendidos. Nesse sentido, eu acho positivo o Gilmar Mendes conversar com eles. Não é fingir que eles não existem, não é tratar como grandes terroristas, nem nada disso. Vamos conversar porque são pessoas reais, muitas, inclusive, milhões de pessoas, com demandas sociais legítimas, num país que é um dos países mais desiguais do mundo, com muita propriedade inutilizada, assim, abandonada. Ok. Adriles Jorge, curto, por favor. Joel, você é um homem de centro-direita realmente muito peculiar. Enfim, se você discorda do método de apropriação indevida de propriedades privadas, quer seja casas ou propriedades rurais, você discorda dos movimentos em si. São movimentos que são cooptados por uma esquerda marxista agressiva, que quer impor o terror, que quer se colocar como um Estado alternativo. Isso é absurdo. Agora, olha a situação... Não são marxistas. Agora, deixa eu falar. Agora, lógico que são. Olha a situação da esquerda progressista brasileira. Se apropriar da figura esdrúxula de um Gilmar Mendes, o maior reacionário
do judiciário, um homem garantista da impunidade, que solta bandidos de colarinho branco. É essa a voz do progressismo brasileiro. Não é à toa que eu chamo de pseudo-progressismo. Um homem que representa a justiça vai falar com os fora da lei. Aí esse progressismo quer encampar quem? O Felipe Neto, um youtuber imitador de foca, porque tem milhões de seguidores, que não acreditam em rigorosamente nada que está dizendo, que mudou de lado simplesmente para arregimentar um rebanho. Ou seja, aí o progressismo quer arregimentar um rebanho de uma população que quer ficar contra o Bolsonaro, porque tem ódio ao governo, esse pseudo-progressismo, e aí se alimenta de vozes de youtubers, de ministros garantistas que roubam a possibilidade da punição justa a ladrões de alta estirpe. Aí vem o Adriele Jorge, para concluir, por favor. O outro ministro e fala das possibilidades de indiciamento, de abuso religioso nas eleições. Não é à toa que o Bolsonaro está explodindo em popularidade, gente. Essas pessoas são cabos eleitorais diretos do Bolsonaro. Porque é ridículo essa situação. Gilmar Mendes, herói da esquerda e do movimento Adriles. Sem Terra. Durmam com essa. Ótimo. Joel, para fechar, vai. Eu tô achando interessante esse movimento dos ministros de conversarem com pessoas. Teve o Barroso com o Felipe Neto, já teve o Barroso com o jornalista lá, esqueci o nome, Alexandre... Esqueci o sobrenome, enfim, um jornalista ali, que dá as opiniões polêmicas da direita, Alexandre Garcia, da direita ali. Exatamente. Agora o Gilmar Mendes com o Sem Terra é interessante. E veja, o Sem Terra, só para deixar claro para as pessoas aqui, não tem nada de marxista. Ele é um movimento de reforma agrária baseado... O Sted é marxista. Não. O líder deles é marxista, Os princípios do Sem Terra, eles vêm, inclusive, da doutrina social da Igreja Católica, que defende isso também. Não é ultracapitalista, mas também não é marxista. E não é à toa que quem foi o primeiro presidente a fazer reforma agrária no país? Joel e primeiro presidente da ditadura militar. Primeiro princípio Adriles, básico fecha, do liberalismo, propriedade privada. Para de ser liberal do Kremlin. Propriedade privada é sagrada. Um sistema liberal, você não pode invadir. Isso é terror. Isso é fora da lei. Função social é uma abstração vazia. Você pode falar qualquer coisa assim ter função social. Pode invadir até a Jovem Pan aqui e falar que não tem função social, porque o nosso discurso não se coaduna ao socialismo estratificado do pseudo-progressismo brasileiro. Senhores, é uma também. eu realmente vou ter que deixar essa discussão para depois, porque nós temos um assunto que nós não podemos deixar de falar.